Gordo Kandro Mante Gorjin Jesu Dandru Ki Shinji Labja Sexu So Guru Pema Sinji Hong Hong Nam Chan San Permai Gensan Dampo Lai Yan Sen Yen Agrup Nye Permai Jung Shen Sun Dai Pordo Kandron Mante Kor Jin Jesu Dadru Hi Chinje Labja Sexu So Guru Pema Sinji Hong San Permai Gelsan Dampo Yang Sen Shagin Drupinye Permai Jung Shesundra Gordo Kandro Mante Gor Jin Jin Jesu Dada Hi Chinja Labja Sexu So Guru Pema Siji Hong Sanje Chodan Sunchi Chonan La Janchu Bardu Dani Chamsun Dagi Jinsun Jipe Sonanchi Drula Pinji Sanje Drupa Sanje Chodan Suchi Chonang La Janchum Bardu Dani Chabsuchi Dagi Jipe Sonanchi Drula Pinji Sanje Drupa Sanje Chodan Suchi Chonan La Janchu Bardu Dani Chabsuchi Dagi Jingsun Jipe Sonanchi Drula Benji Sanje Rupa So Om Ha Hum Belzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha Hum Belzara Guru Pema Sidi Hum Om Belzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha Hum 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 Belzara Guru Pema Sidi Hum Belzara Guru Pema Sidi Hum
Om Ha Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum. 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 Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha 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 Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Belza Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Belza Guru 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 Pema Siddhi Hum. Hum Belza Siddhi Om Ha Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum. Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum 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 Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum 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 Belza Guru Pema Siddhi Hum. Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum. Om Ha Hum Belza Guru Pema Siddhi Hum.
Om Ha Hum Belzara Guru Pema Siddhum. 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 Gate Paragate Arasangate Bodhi Sohaonga Gate Paraga Parasanga Bodhi Soha Gate Paragate Parasangate Bodhi Soha Gate Paragate Parasanga Bodhi Soha Temparaga Temparasanga Tembunjin Sohaonga Tega Temparaga Temparasanga Tembunji Sohaonga Tega Temparaga Temparasanga Tembunji Sohaonga Tega Temparaga Temparasanga Tembunji Soha. Boa tarde. Então, eu acho que hoje de manhã foi uma abordagem neutra, né? Então agora eu vou trazer uma abordagem positiva, assim, uma abordagem mais sorridente, né? E amanhã eu vou começar o dia com uma abordagem bem adversarial, assim, difícil, né? Mas a gente vai terminar o dia amanhã, eu imagino, com uma abordagem assim transcendente, né?
Tem que trazer várias abordagens, porque existem várias abordagens dela, né? E elas se complementam, porque de acordo com a circunstância e como que a gente está operando, é melhor a gente andar de um jeito ou de outro. Assim. Então, hoje de manhã eu estava trazendo essa questão da felicidade, assim, né? Eu falei brevemente, assim, né? Se a gente puder andar por dentro do reino dos deuses, é melhor do que andar por dentro dos infernos, né? Então a gente está em meio ao samsara. Então é melhor um lugar melhor do que um lugar pior para andar, assim, né? De qualquer modo, dentro da perspectiva budista, o reino dos deuses ele é muito perturbador, porque ele atrai muito, né? Então, no momento em que nós temos aquilo que a gente aspira está disponível, a gente não pensa que aquilo tenha qualquer problema. Curiosamente, quando nós estamos nos infernos, é o contrário, né? A gente está num âmbito muito difícil de sair, que é os infernos, uma duração muito longa, mas nós temos uma tendência a achar que ali não é um bom lugar. A gente só pensa, quando está nos infernos, a gente pensa que não tem jeito, não tem outra forma, o mundo é horrível mesmo, né? Então, essa é a visão que nos fixa. Já a visão do reino dos deuses, a visão da felicidade, é tal que quando nós estamos imersos na felicidade, a gente quer seguir na felicidade. Então nós temos um apego maior, né? Um apego realmente à experiência do reino dos deuses. Assim. Se nós olharmos com cuidado, a experiência do reino dos deuses, ela tem direcionado a nossa mente desde sempre. Porque o reino dos deuses, enquanto uma felicidade, ele não é atingível. Mas nós operamos assim dentro desse processo de vidas sucessivas e a próprio processo de transformação do nosso corpo além no tempo, assim, processo que conduz a uma, uma transformação progressiva, um refinamento progressivo do próprio corpo. Então, esse processo de adaptação ao ambiente, um processo evolucionário, né? Não só dos seres humanos, mas nós vamos sempre buscando alguma coisa que nos dê mais estabilidade, mais segurança e mais conforto, né? Vocês naturalmente podem perceber isso, né? Porque o nosso, quando nós gostamos de alguma coisa, a gente pode até verbalizar, mas o gostar ou não gostar não vem da verbalização, ele vem de sensações que nós temos. Então, esse conjunto de sensações vai sendo, nós vamos sendo sempre conduzidos por esse conjunto de sensações. Essas sensações, elas se ligam ao próprio funcionamento interno do corpo e elas se refletem sobre o funcionamento do corpo. Então, nós buscamos sempre nos aliar a isso. Se a gente pensar por que nós gostamos mais de uma cor ou de outro, ou de um cheiro ou de outro, e de um alimento ou de outro, a nossa racionalidade ela não penetra dentro disso, né? A racionalidade ela vai daí em diante, de dizer eu gosto disso, portanto agora eu fico pensando como que eu vou fazer para pegar aquilo. Mas esse fenômeno mesmo do gostar, de movimentar a energia, estabelecer aquilo como favorável, desfavorável, aquele processo que opera por dentro do próprio órgão dos sentidos, opera por dentro dos olhos. Então, quando nós olhamos alguma coisa, a gente pode ter uma sensação de beleza, mas essa sensação de beleza ela não é propriamente racionalizável. Ela é uma sensação da mente.
E eu posso também ter sensações variadas em relação ao corpo. Então, se as coisas estão muito quentes ou muito frias, para nós é claro, né? E, do mesmo modo, o que é áspero, o que é macio, etc. E a gente não tem um critério absoluto para isso. Trata-se de alguma coisa que brota como um impulso em nós. Então, esses são impulsos que brotam da experiência do corpo. E esses impulsos eles estão relacionados a olhos, a ouvidos também. Por que alguns sons eles são aflitivos, né? Eu tinha um amigo que agora é falecido. Ele era ele era um praticante budista, assim. Ele tinha muita assim, muita energia para praticar, né? E ele era um artista, era um músico, um maestro. Ele era um estudioso, uma pessoa muito interessante assim no que diz respeito à arte da música, né? E eu vim para uma área que era a área da ciência, então para mim tudo é mais racionalizável, mais inteligível, né? Então eu lembro dele dizer que tem alguns tons que são aflitivos para as pessoas. Eu achava aquilo muito estranho. Eu vinha assim pensando, como que pode ter tons aflitivos? Todas as vibrações sonoras são apenas vibrações sonoras, não tem nada ali dentro, né? Isso é um físico falando, né? Esse sentimento assim de um artista, não, eu gosto mais desse tom do que daquele tom, pensei, isso eu estou perdendo meu tempo, né? Porque como é que eu agora vou ficar agora condicionado? Aí eu vou produzir sons que são mais agradáveis ou sons menos agradáveis. Isso é uma perda de tempo total, né? Mas com o tempo eu fui vendo esse aspecto, porque nós temos de fato algumas tendências. Então ele dizia que as pessoas usam como o som dos carros de bombeiro, né? Tim, tam, tim, tam, tim, tam. Aquilo é alarmante, é aflitivo. Então, que as pessoas usam isso. Elas também usam sons harmônicos que produzem um outro tipo de manifestação, né? Eu vinha pela física, da física para o Prajnaparamita, né? Então eu já vinha cortando aquilo tudo assim. Isso aí não tem base nenhuma para esse tipo de coisa. Isso é tudo vacuidade. Cientistas vêm. Então, como é que a pessoa ela vai, enfim, se movimentar nisso? Isso eu me nego a pisar sobre esse solo aqui. Isso aí não tem base nenhuma, né? Mas é assim, nós operamos assim, as coisas são luminosas, né? É isso, enfim. Então, quem quiser entender melhor a vacuidade, entende que a vacuidade é luminosa. As aparências são luminosas, não é que elas não existam, elas operam, né? Aí surgem esses fatos assim extraordinários. Nós temos tendências para os olhos, tendências para os ouvidos, né? Para os vários sentidos físicos. Então surgem disposições de corpo para essas várias manifestações, né? Isso eu diria assim, é perturbador. Se a gente olha isso com um olhar do fato de que nós estamos aprisionados, fica completamente claro, né? Por isso é que eu acho muito importante que a gente contemple os ensinamentos e siga o roteiro do Satipatthana, porque o Satipatthana vai abrir essas questões, né? Então nós estamos inspirando, expirando e contemplando as disposições de corpo, as disposições que brotam dos vários sentidos, das várias aparências, né? Aí também vocês podem perceber, né, que eu acho assim, muito importante, isso não está propriamente dentro do Satipatthana, como dentro do roteiro, mas isso está incluído, é natural, né? Nós temos, por exemplo, percepções de outras coisas. Então, por exemplo, nós podemos perceber amor, podemos perceber afeto, podemos perceber simpatia. Então, tem outras coisas. Nós temos outros olhos, não apenas o olho para as formas, mas nós temos outras coisas. E esses outros elementos, eles, como energia também, nós sentimos energia. A gente não tem um órgão de sentido de energia. Isso não está nominado, assim, né? Nem no budismo.
A energia está nominada, mas o órgão de sentido da energia não está. Mas nós sabemos quando a nossa energia está mais disposta ou menos disposta. Se vocês tiverem uma dúvida, tomem um café bem forte e vocês vão ter uma noção assim, do que é isso. Né? A energia aparece. Assim, né? Ou vocês estão... aí quando a gente começa a olhar a energia, se alguém nos telefona, de repente você se vê com um brilho no olho, assim, né? No dia dos namorados, você recebe uma ligação de uma voz amorosa do outro lado, dizendo, olha, eu tenho uma coisa para contar para você. Você, conte, sim. Aí o olho brilha, assim, alguma coisa acontece, né? E, então, esse poder, ele está aí, a energia aparece. Agora, qual é o órgão dos sentidos que vê energia, pessoal? Qual? Então, nós temos vários elementos que aparecem, mas todos eles vão surgir como disposições de corpo, disposição de mente. Né? E elas impulsionam o nosso funcionamento. É fácil de ver que tudo aquilo que impulsiona o nosso, a nossa energia, ela termina se manifestando como uma ação. Essa ação termina produzindo o desenvolvimento de uma habilidade, uma extensão de corpo, o músculo aumenta, o músculo diminui, o olho melhora, as várias coisas vão se estimulando e sendo construídas e se expandindo a partir da energia. Então, por exemplo, eu acho um pouco assim, né? A gente precisaria melhorar um pouco a energia dos estudantes, assim, né? Os estudantes em sala de aula, de frente a um computador, pobre, aquilo não é uma coisa muito boa, assim, né? A gente olha para eles, eles estão com uma cara meio, assim, meio adernados, né? Mas tudo bem, é só 4 horas que eles têm que ficar todos os dias ali na frente, né? Então é pouca coisa. Mas pense, o que é isso, né? Aí eles têm que ficar ali olhando para aquilo assim por 4 horas. Ah, a melhor parte do dia é o intervalo do banheiro. Naturalmente, tem sempre uma saidinha para algum lanchezinho no meio, né? Então, aí como que isso pode funcionar, né? Como é que é isso, né? Então, aí vocês veem a educação por projetos, né? Muito mais interessante. A gente senta junto, sonha o que vai fazer, quando sonha, o olho já brilha. A gente pensa, o que vamos fazer? A gente começa a procurar aquilo que se movimenta dentro de nós. Aí aquilo se movimenta, a gente compartilha uns com os outros, aquilo se movimenta mais ainda. Aí quando a gente se coloca em marcha, aquilo é interessante. Então está cheio de pessoas fazendo coisas interessantes. Elas não estão fazendo coisas interessantes porque foram excelentes em ficar olhando durante 4 horas a aula toda, assim, até o fim, aprendendo tudo do professor que também está sonolento e sem interesse ali na frente. Né? Assim, não foi isso, pessoal. Não foi assim. Então, esse é um ponto interessante. Nós seguimos pela energia, nós andamos pela energia, nós vivemos pela energia, nós pulsamos pela energia. Eu não tenho aqui que me meter nessa coisa de educação, né? Mas, de fato, aí eu fico pensando no The Wall, né? Ou seja, a sala de aula ela é um lugar que conduz os seres, que é como amarrar um cavalo num poste, assim, quando ele é treinado, né? Quando ele começa o seu treino para domesticar o cavalo, para domar o cavalo, eles amarram o cavalo numa árvore, num poste, até que o cavalo aprende que a corda vence sempre. Cada vez que o cavalo quer sair, a corda está prendendo ele. Aí ele aprende a obedecer a corda. Tem um momento que ele desiste. Quando ele desiste, ele está domado. Então, as nossas crianças também, a gente bota eles em algum lugar até que eles estejam domados e possam ser conduzidos, possam ser arrastados dentro de uma estrutura hierárquica, né? Então, o aspecto mais importante da educação é conter a energia do outro, né? É assim, isso eu acho que a gente vai se livrar desse aspecto. Nós vamos nos livrar disso, assim, talvez nessa geração aqui mesmo, né? Mas então, por exemplo, vamos supor que vocês estivessem obrigados aqui, alguém obrigou vocês a ficar parados aí agora. Aí nós estamos com um problema, né? É assim. E eu também, se eu tivesse obrigado a vir para cá, eu já estava olhando, deixa eu ver o intervalo é que horas mesmo. É assim. Então, é inegável que nós temos uma energia que brota de dentro. É inegável. Essa energia é um ponto super importante.
ela equivale, então, às disposições. Essas disposições, elas, de fato, elas construíram a nossa própria expressão física, a nossa configuração física, ela é, ela é, ela está nesse ponto hoje pelo conjunto de pensamentos, do conjunto de visões associados ao próprio movimento da energia. O movimento da energia vai produzindo isso, assim. E nós estamos com essa cara hoje, assim, devido a isso, né? E, então, esses aspectos todos, eles existem. Então, a gente precisaria olhar com muito cuidado, assim, com muita atenção, as disposições mentais e as disposições de corpo. E o Buda no Satipatthana começa nesse ponto, né? Então, esse aspecto ele é tão importante para nós que nós terminamos nos manifestando como se nós fôssemos esse impulso que brota de dentro. E essas visões todas que surgem como elas surgem. Então, nós vamos precisar trabalhar esses aspectos todos. Então, no Satipatthana, nós somos convidados a sentar em silêncio e contemplar o corpo e as disposições do corpo, a mente e as disposições de mente. O objetivo é que a gente ganhe inicialmente a gente ganhe um afastamento. Esse afastamento vai conduzir ao primeiro jhana. Aí depois nós temos mais 7 jhanas. Depois nós temos Niroda. Quando a gente chega em Niroda, o Buda diz, não é nada disso, não há nenhum desses 4 jhanas, nem os 4 jhanas subsequentes, e nem o Niroda, pessoal. E ele não diz o que é. Mas, essencialmente, ele vai dizer que o Tathagata ele não se manifesta através desse processo. Ele vai se manifestar pela liberdade frente a todos esses aspectos, incluindo o Niroda, que é considerado até difícil de... Na verdade, cada um desses estados é considerado difícil. E a gente descobre que esses vários estados de meditação, eles vão conduzindo aos vários reinos subsequentes ao reino humano, né? Então, nós temos 22 reinos de deuses subsequentes que são armadilhas e que podem ter durações longas, porém eles não são efetivamente estados iluminados, por mais que a gente possa imaginar que aquilo obtido através de treinamento, de fixação da mente aqui ou ali, aquilo seria alguma coisa muito elevada. Ainda que sejam estados difíceis de obter, o Buda sempre vai dizendo que aquilo não é, aquilo não é, aquilo não é. Nós vamos ganhando, então, uma liberdade, nós vamos ganhando uma vacina em relação a cada um desses reinos, né? E nós vamos convergir, naturalmente, os ensinamentos convergem para a liberdade lúcida da mente que vê todas as construções, desde o nível grosseiro ao nível sutil. Então, o diagnóstico da nossa situação é justamente nós reconhecermos que nós estamos operando através de vários elementos automatizados. Então, aqui eu estou descrevendo o samsara através do automatismo. E estou descrevendo o processo de lucidez através da capacidade de reconhecer o automatismo e ultrapassar o automatismo nos vários níveis que ele pode surgir. Então, a gente aprende em cada uma dessas características, a gente vai aprendendo isso e vai ultrapassando esse processo. Então, isso é um treinamento longo, né? Desse modo, isso é um treinamento longo. Mas nós podemos também tentar abreviar, saltar por cima de algumas coisas, assim, né? Então, nesse caso, a gente poderia retornar ao início do próprio Satipatthana Sutra, onde o Buda, efetivamente, ele não dá ensinamentos, mas Sati é a nossa capacidade interna de ver. Então, esse é um caminho de despertar a capacidade interna de ver. Isso é super importante, pessoal, né? É como, por exemplo, o professor, em sala de aula, em vez dele ficar explicando a matéria, ele ajuda o outro a encontrar soluções e aprender por ele mesmo. Então, se o outro aprende por ele mesmo, encontra soluções, ele é muito mais forte, ele é um outro padrão. Ele não está por memória, ele está vendo. Essa é a diferença entre o Ananda, entre a realização do Ananda e a realização do Buda.
O Buda vê e fala porque vê. O Ananda, ele tenta puxar de alguma memória, ele tenta construir de algum modo alguma coisa, assim. Mas ele não tem, ele não está vendo. E, então, o ponto nosso sempre vai ser esse, né? Ultrapassar o automatismo que parece que dá as soluções e produzir uma visão ampla que reconhece as coisas de forma muito mais aberta e real e profunda, né? Então, o nosso caminho, ele se dá desse modo. Mas eu fiz essa primeira introdução para a gente entender esses impulsos todos que brotam, esses automatismos, significados, as aparências e as disposições internas, porque todas elas é que vão dar sentido à palavra felicidade e vão dar sentido à palavra sofrimento também, né? Porque nós temos as disposições mentais e disposições de corpo que surgem como felicidade. Mas a gente não investigou de onde é que surge isso, nem como é que a gente vê. E tem as disposições mentais, as disposições de corpo que vão surgir como sofrimento, que a gente também não sabe de onde aparece. As pessoas que estão em sofrimento, se, se a gente perguntar, mas isso aí está sofrendo aonde mesmo? A pessoa, você é um insensível, você é um monstro. Eu estou sofrendo, isso não basta para você? Eu digo, tá, tudo bem, mas eu estava tentando entender o que, que dói quando dói, né? E aí, esse é um ponto, assim, o que, que produz a experiência de dor quando aquela dor está acontecendo? O que, que produz a experiência de felicidade quando a felicidade está acontecendo? A gente vai dizer, não, é porque meu pulmão se abre, meus olhos brilham, eu me sinto cheio de energia. Sim, mas isso aí começa aonde? Né? Então, esse é um ponto, assim. Então, esse aspecto é um aspecto super importante, né? Mas ele termina comandando nossas vidas, porque nós somos comandados pelas disposições que aparecem. Vocês entendem? Então, quando a gente trata de felicidade e infelicidade, nós estamos comandados por esses aspectos. Então, nós podemos, por exemplo, penetrar nesses aspectos e tentar aprofundar. Então, isso é um caminho específico. Mas eu não vou trazer isso agora diretamente. Hoje à tarde eu vou fazer um outro caminho, né? Então, eu expliquei isso para poder explicar como é que é essa outra abordagem. Essa é uma abordagem de meios hábeis, ou seja, melhor assim, ó. Isso é como as instruções do Buda, né? Mas o Buda na forma de Chelenzig. Então, é como se o caminho da lucidez, que é o único caminho que vai produzir a liberação, ele, ele fosse um caminho assim um pouco tortuoso. Então, melhor a gente preparar o terreno, melhor a gente criar as terras puras, criar os lugares melhores, as experiências melhores, para poder trafegar com mais méritos. Então, agora eu vou falar sobre karma e méritos. Eu vou falar sobre isso. Então, essa é uma categoria de ensinamento que alivia o caminho e pode permitir que o nosso caminho ande melhor, né? Então, a gente precisaria desenvolver os méritos e reduzir os karmas. Essencialmente isso. Como nós estamos trabalhando nesse âmbito de felicidade, né? E hoje é o Dia dos Namorados, e a gente está pensando assim, amor como caminho, então a gente tinha que fazer as coisas funcionarem melhor nesse âmbito, né? Então hoje eu vou ser um conselheiro do coração, assim, vou falar sobre mas vocês não têm uma esperança em que dê certo. Por quê? Porque nós estamos no samsara, pessoal. Mas sempre melhora um pouco, né? A gente escapa um pouco dos problemas e melhora um pouco as coisas favoráveis. Por quê? Porque os méritos, eles não nos levam à iluminação. Do mesmo modo, os karmas não nos impedem a iluminação. Tá certo que o karma atrapalha e o mérito ajuda, mas eles não resolvem. É super importante entender isso, né? Super importante. Então, os ensinamentos
o karma e o mérito têm que ser olhados, mas não importa quão pesado seja o nosso karma, nós podemos pular por cima dele. E não importa quantos méritos a gente tenha, eles não vão resolver. Isso está muito claro nos ensinamentos do Vajraksharedika Prajnaparamita, onde o Buda vai dizer que quem entendeu uma parte, uma sentença, um verso desse ensinamento, tem infinito mais méritos do que aqueles que, vida após vida, em vidas tão numerosas como os grãos de areia do rio Ganges, praticaram e cuidaram dos Budas e ofereceram doações dos 7 tesouros em todas as direções para todos os seres. Quem faz oferendas dos 7 tesouros em todas as direções ganha muitos méritos. Se a pessoa fizer isso para os Budas, é muito mais ainda. E quem ofereceu o próprio corpo, vida após vida, para os seres, gera muitos méritos. Mas eles são suplantados rapidamente pelos méritos da profundidade da visão. Então, quando a profundidade da visão se coloca, ela produz a liberação, enquanto que os méritos eles produzem uma melhoria das circunstâncias que vão levar à iluminação. Mas é importante que a gente melhore a nossa situação. Assim, a questão do namoro e da felicidade e infelicidade é abordar na perspectiva do mérito. Então, se nós tivermos relação, esse é o ponto. Assim, então eu vou trabalhar essa questão do amor como caminho nesse âmbito dos méritos, dentro da noção da felicidade como caminho. Mas também como um campo de ação onde nós nos relacionamos com as pessoas de uma forma melhor. Então, quando nós olhamos para o samsara, aí vem essa expressão que Sua Santidade Dalai Lama gosta de usar, né? Que eu acho assim muito comovente. Ele usa porque ele é a manifestação direta de Cherenzig. Assim, né? Então ele diz: todos os seres buscam a felicidade, buscam ultrapassar o sofrimento. Eu gosto dessa expressão, mas quando eu olho com os olhos do Prajnaparamita, isso me dá um desânimo. Assim, né? Aí eu preciso ver isso como uma manifestação de Cherenzig mesmo. Porque Cherenzig, ele nos encontra onde nós estamos. E quando a gente diz, quando o Dalai Lama, que é uma expressão de Cherenzig, ele diz, todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento, ele está, na verdade, descrevendo Vedana. Ele está descrevendo o 7º elo. No 5º elo, surge o corpo, com os sentidos físicos, as disposições mentais, disposições físicas. Esse é o quinto elo. No 6º elo da construção e estabelecimento do samsara, nós temos o contato, ou seja, nós temos os órgãos e as sensibilidades que fazem contato com as aparências. Disso brota a sensação de gostar ou não gostar, que já é o 7º elo. Então, o gostar ou não gostar, eles produzem a base daquilo que a gente vai chamar depois de felicidade e infelicidade. Ele vai produzir esse tipo de coisa. Então, os seres, eles buscam felicidade e buscam se livrar do sofrimento. E eles pensam que isso é o processo real de avançar. Mas esse processo é o processo que tem impulsionado o samsara desde sempre. E nós não temos uma clareza sobre o que seria gostar ou não gostar, o que é essa felicidade ou infelicidade. Mas nós estamos nesse ponto, é o que a gente faz, é o que nós estamos. Então, como é que Cherenzig vai atuar? Ele diz isso, mas aí ele começa a trocar as palavras.
começa a aprofundar o significado e começa a fazer uma curva. Aí nós começamos a tomar uma outra direção a partir desse ponto mesmo. Então é uma super habilidade dos Budas. Chelenzig é uma manifestação de Amitabha. Amitabha é esse Buda que senta em silêncio completamente lúcido. E Amitabha é uma expressão do Buda primordial, que nem senta, pessoal. Ele é representado sentado, mas ele não tem corpo, como ele vai sentar como? Ele representa a liberdade aberta e lúcida. Por exemplo, vocês poderiam pensar, quando vocês têm uma visão profunda, vocês podem pensar, mas essa visão profunda, ela surge como? Ela não surge de um ser sentado em algum lugar. Ela surge dessa abertura muito ampla. Então, essa abertura não é uma abertura que diga respeito a posições de pernas e braços. Essa abertura é alguma coisa que diz respeito a todas as mentes, a todos os seres. Então, nós estamos indo em direção a esse aspecto extraordinário, assim, esse aspecto super profundo, né? Que é o Buda primordial. O Buda primordial é o fim do caminho. E aqui, então, nós estamos agora beneficiados por Chelenzig. Todos os Budas, todos os Bodhisattvas são expressões diretas de Chelenzig. Eles nos encontram e falam a nossa língua, falam dentro dos nossos mundos, eles não estranham as nossas aparências, eles falam dentro das nossas estruturas. E ali de dentro nós começamos a fazer a volta. Então, essa abordagem, por exemplo, da felicidade como caminho, é a abordagem de Chelenzig, que é também a abordagem de Aryatara, de Kuan Yin. Então, é super bonito de ver como isso vai acontecendo. Assim. Então, a gente começa com isso. Todos buscam a felicidade e buscam ultrapassar o sofrimento. E aí vem a sua santidade Dalai Lama, como também o Buda, né? Então, o Buda, ele tem um sutra que é chamado Sutra Kalama, onde ele tenta estabelecer uma base para a Sangha poder raciocinar. Mas ali não é propriamente a Sangha dos bicos, é o grupo de pessoas que aparece quando ele vai falar numa pequena cidade. Então ele estava andando, como ele sempre fazia, né? Ele ficava andando e mendigando assim por muitos diferentes lugares. A Índia naquela época, a Índia, Nepal, naquela época eram Bharat, é um conjunto de diferentes reinos e eles tinham uma visão, tinham muitos sábios mergulhados nas florestas, meditando. Então era um tempo interessante, assim, né? Havia muitos mestres espirituais na época do Buda. Então, quando o Buda chegava nos lugares, ele também encontrava o que os outros mestres tinham falado para aquelas pessoas. E o Buda vivia esse tipo de vida que era parecida também com outros tantos, eles chamavam os Sramanas, que eram pessoas totalmente, como é que eu vou dizer assim, eram moradores de rua e mendigos. Eles viviam em meio às florestas, eles viviam sobre as árvores, O Buda, quando algum dos alunos dele era ordenado, ele dizia, escolha uma árvore. A árvore é o lugar onde ele ia morar, debaixo da árvore. Então, é muito comovente, assim, as pessoas viviam desse modo, assim, muito, muito próximo aos seres todos, né? Então, o Buda estava entrando num lugar que era o país dos Kalamas. E aí, quando o Buda ia começar a falar, sempre aparece a oposição, né? Aí se levantou alguém lá, abençoado, aqui muitas pessoas já falaram. E cada um que vem aqui diz, agora vocês esqueçam tudo que vocês já ouviram. Eu vou falar a verdade mais elevada. E o abençoado vai dizer isso também.
Aí o Buda, ops, tem um problema aqui, né? Começou a oposição, assim, saltou na frente, né? E aí o Buda diz, aí eles perguntaram, o que que eu faço com o seu ensinamento? O que que eu fazer com o seu ensinamento? E com o ensinamento desses mestres. Aí o Buda diz, bom, vocês façam assim, quando vocês estiverem ouvindo, vocês ouçam com muito cuidado e não percam esses ensinamentos, guardem aquilo com cuidado. Aí vocês testem. Aquilo que for favorável, vocês seguem usando. O que não for favorável, vocês rejeitam. Vocês façam isso. Então, esse é o ponto. E aí ele começou a dar um ensinamento. Então, ele começou desse modo, né? Os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Aí ele pegou as ações não virtuosas. Quem aspira à felicidade vai obter felicidade matando os outros? Aí, aquele, se fosse agora, o pessoal... Mas naquela época eles disseram, não, não, esse não é o... E as pessoas querem atingir felicidade, atingiriam felicidade roubando, agredindo sexualmente, agredindo com palavras, criando discórdia. Aí ele pega as 10 ações não virtuosas, né? Aí as pessoas dizem não, 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 não. Aí como que as pessoas deveriam fazer? Elas deveriam praticar, deveriam proteger as vidas, deveriam... E aí tinha as ações virtuosas, né? Aí surge, aí o Buda vai explicar as 4 qualidades incomensuráveis. Como que ele explica isso? Ele diz, se nós praticarmos compaixão, aí nós não vamos matar, nem roubar, nem agredir sexualmente, nem falar inutilmente, nem agredir com palavras, nem criar discórdias, nem mentir, nem ficar preso aos 3 venenos, e a ignorância, a má vontade e a, a avareza. Então nós não vamos ficar presos a isso. Aí ele vai explicar a compaixão. Aí ele vai explicar o amor. Aí se nós operarmos com o amor, nós evitamos as 10 ações não virtuosas e vamos praticar as qualidades incomensuráveis, portanto, imperfeições. Então ele vai explicando esse aspecto, aí fica claro o que se a gente tem essa aspiração de atingir a felicidade, nós vamos operar de um jeito e não de outro, né? Então, ele não coloca, por exemplo, ele não coloca regras que venham de algum lugar. Ele ajuda a pessoa a entender como operar com o seu comportamento, evitando as ações negativas e criando ações positivas. E ele vê que essas ações positivas, ele explica que as ações positivas, elas são estimuladas especialmente quando nós posicionamos a nossa mente com compaixão, amor, alegria e equanimidade. E também generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Ele vai colocar isso quase como uma realização espiritual. Essas 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições. Então ele está falando para pessoas que estão em meio ao mundo. Elas não são bicos. Elas não estão na prática de meditação. Elas não estão fazendo retiro. Elas estão em meio ao mundo. Então o Buda dá esse ensinamento direto, assim, né? Então esse é um ponto crucial, né? Então, por exemplo, se nós quisermos melhorar a nossa experiência de vida, a gente praticaria as 4 qualidades incomensuráveis, por exemplo. E esse ponto é um ponto super importante, né? Por exemplo, se nós praticarmos a compaixão, no início não é muito fácil, compaixão e amor. É como a prática de Metabhavana. Nós olharmos para os seres e a gente dizer que
a gente olha um por um, né? Que ele seja feliz, que ele encontre as causas da felicidade, supere o sofrimento, as causas do sofrimento. E, então isso é essencialmente a compaixão, né? A compaixão. O amor, ele está ligado, inicialmente ele se funde com essas expressões também, mas mais adiante nós vamos encontrar a Sua Santidade Dalai Lama também aprofundando essa questão. E ele vai trazer esse aspecto do reconhecimento da natureza elevada do outro, como a expressão efetiva do amor. Ou seja, quando o amor não é propriamente o agrado que a gente sente quando encontra o outro, mas o reconhecimento do outro enquanto a natureza búdica que ele é, a natureza extraordinária. Né? Se as pessoas não são budistas, aí a natureza divina, a natureza crística, a natureza elevada, né? Krishna no outro, dependendo da tradição religiosa que for, né? Deus no outro. Né? Mas, essencialmente, no budismo, a gente vai reconhecer de forma muito prática a natureza búdica. Até mesmo eu acho mais fácil a gente reconhecer a natureza búdica através das ações equivocadas que o outro faça do que nas ações apropriadas. Porque nas ações apropriadas elas parecem muito fáceis de ver, assim. Então a gente teria uma tendência a pensar que a pessoa fazendo ações apropriadas, aquilo em si mesmo é perfeito, e não é. Agora, quando a pessoa faz ações inapropriadas, a gente vê que a pessoa está construindo realidades. A gente vê claramente que aquela realidade que o outro está construindo, aquilo é um equívoco. Mas a pessoa constrói, sustenta e se mantém. Então, a pessoa tem a capacidade luminosa de construir realidades. Aí, quando nós vemos os outros seres da natureza construindo realidades, construindo ninhos com galhos e construindo casas com buracos no chão, né, construindo realidades e desenvolvendo a habilidade de transformar aparências de um tipo em outras aparências, a gente entende o que é a luminosidade da mente, que é capaz de construir e fazer as coisas andarem. Assim, né? Então, essa luminosidade da mente, ela mostra claramente o aspecto, se a gente pergunta, ela vem da onde? Aí nós vamos encontrar a natureza livre da mente, inseparável desse aspecto luminoso. Esse olhar, ele nos permite reconhecer isso nos seres todos. Então, a gente pode olhar com esse olhar amoroso nesse nível em todas as direções. Então, tem muitos méritos nisso, pessoal. A gente desenvolve um tipo de intimidade com os seres. Porque quando nós apreciamos o jeito que eles estão funcionando e reconhecemos o jeito luminoso de como que eles operam, isso é muito profundo, isso produz méritos. Então a gente consegue penetrar e entender melhor todas as coisas pelos vários lados. E a gente está só iniciando isso, que o Buda começa falando sobre compaixão e amor. Né? Aí a compaixão, quando vocês olham, é muito extraordinário, porque a compaixão não é alguma coisa que a gente possa fazer quando nós estamos centrados em nós mesmos. Então, a compaixão, para se exercer, a gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que ver o outro dentro do mundo dele. Isso é super importante, pessoal. Se vocês quiserem funcionar melhor dentro de casa com a namorada, o namorado, essa qualidade é essencial, assim. Ou seja, entender o outro no mundo dele. Eu deixaria isso também para os filhos, né? Olharem amorosamente os pais e mães. Aí está lá a mãe atarefada com pouco tempo, fazendo muitas coisas. Aí os filhos, se eles pensarem, será que ela precisa ou não precisa? Eu vou escapando por aqui. Ela está fazendo aquilo, tudo bem. Mas se eles se colocarem no lugar dela e verem ela com muitas coisas, eles naturalmente vão ter a aspiração de ajudar, se engajar diretamente. Né? Uma forma de fazer isso também é sentar silenciosamente ao lado do outro e ver o que o outro está fazendo.
em vez de pensar quais são os impulsos dentro da minha mente, simplesmente olhar e ver quais são os impulsos que estão operando dentro do outro. E nós somos capazes de acessar isso. Esse é um olho também, um olho especial. Do mesmo modo que a gente pode ver a nossa própria energia, a gente pode parar silenciosamente, assim, do lado do outro e ver como é que ele está operando. Então, rapidamente, a gente se levanta e já pega um pano e já começa a fazer alguma coisa ali também. Então, isso produz uma proximidade verdadeira, uma proximidade compassiva e amorosa. Isso produz uma amizade de grande valor. E essa amizade ela não vem por uma combinação, ela vem por uma parceria, por uma proximidade. Isso melhora direto nossas relações. Se vocês fizerem isso com filhos, fizerem com o marido, esposa, eu acho que até com sogra funciona. Aí vocês olham a sogra assim, né? Aí vocês vão ver isso, vocês vão ver a energia se movimentando, vão ver. ah, e essa capacidade de produzir essa proximidade, ela pode levar vocês a ficarem mais próximos dela do que os próprios filhos e filhas. Porque o que vai produzir a proximidade entre as pessoas é essa capacidade tão simples de nós sentarmos silenciosamente e olharmos o movimento do outro no outro, e não o que o movimento do outro produz impulsos em nós, não é nada disso. Nós, os nossos impulsos, a gente zera, isso não importa. Mas aí nós estamos ali sentados disponíveis, abertos. Qualquer pessoa que a gente sentar disponível, aberta, nós nos aproximamos. Aí surge uma proximidade. Então esse é o ponto, né? Então isso vai produzir essa dimensão de compaixão. Quando nós olhamos as dificuldades, a gente vê compaixão, mas quando a gente vê as qualidades, a gente vai delimitar, vai chamar isso de amor. Se a gente conseguir ver as qualidades de forma muito profunda, então o amor ele realmente se estabelece, porque as qualidades profundas são o que o outro tem de mais verdadeiro, de mais real. E esse é o ponto que pode efetivamente apoiar o crescimento e o desenvolvimento e o andar do outro. Assim, né? É esse aspecto profundo. Então, se a gente consegue ver o aspecto profundo e se comunicar com o outro e trazer esse aspecto profundo também para ele, isso é uma grande ajuda. Né? Isso é compaixão e amor, de fato. Né? Aí, quando nós vamos praticando desse modo, compaixão e amor, aí surge a alegria. Né? Então, aqui nós estamos falando em qualidades do mundo, então nós vamos chamar assim, compaixão, amor, alegria. Mas se vocês olharem, vocês já têm alguma experiência de meditação, alegria em vocês vai surgir como uma disposição mental de energia efusiante, uma energia que brilha, que faz vocês brilharem internamente. Então é uma felicidade. Então quando nós desenvolvemos essas ações assim, tipo compaixão, amor, a gente tem essa abertura e aquilo funciona e nós operamos, surge uma experiência interna muito ampla, que é essa experiência de alegria. Se a gente procurar a razão dessa alegria, a gente não encontra propriamente, mas essa alegria ela está ali. Ela vem na sequência, né? Compaixão, amor, alegria. Quando nós amadurecemos sobre compaixão, amor e alegria, vai surgir a equanimidade. A equanimidade ela surge como a clareza de que para a direção que nós voltarmos a compaixão e ao amor, sempre dá certo. Então esse é um ponto muito interessante assim. Isso vai dar uma sensação de que vocês podem entrar nos infernos. Vocês podem entrar em qualquer um dos 6 reinos. Porque vocês têm uma chave
crucial para olhar para os seres, mesmo os seres que buscam atacar vocês. Então, o Buda deu muitos exemplos disso, porque o Buda também foi atacado várias vezes, né? Então, mas o Buda tinha essa clareza, assim, o Buda não tinha medo dos nagas, ele não tinha medo de espécie alguma de ser, mesmo que eles fossem totalmente, tivessem oposição a ele, como surgiu várias circunstâncias que mostraram isso, né? Mas o Buda, ele tinha essas qualidades, ele manifestava simplesmente compaixão, amor, alegria e equanimidade. Ele manifestava isso. Então, na medida em que nós reforçamos a experiência de compaixão e de amor, a experiência de alegria, ela se torna nosso refúgio também, ela se torna natural. E junto com isso, começa a surgir essa sensação de que compaixão e amor nos permitem penetrar nos lugares que forem. Então, por exemplo, em meio ao mundo todo dividido, todo complexo, todo difícil, essa abertura, por exemplo, de compaixão e amor, ela permite uma habilidade de conversar com as pessoas das mais variadas instâncias. Por quê? Porque nós não chegamos ali para impor um ponto de vista, a gente chega ali silenciosamente para entender como é que o outro está operando do jeito que ele está operando. Essa é a qualidade também para os terapeutas, sejam quais forem as habilidades específicas desses terapeutas. A primeira coisa que eles vão precisar fazer é a capacidade de sentar silenciosamente, sem fazer a receita e entregar para o outro o que ele vai ter que tomar. É tentar ver o que o outro está fazendo, entender esse processo. E aí, ele entendendo esse processo, ele pode agir de uma forma melhor. Ele pode manifestar ações a partir de compaixão e de amor. Se isso funciona com esse nível de complexidade, essa é uma prática maravilhosa, assim, pelo menos para o Dia dos Namorados, né? A gente sentar calmamente assim e olhar, e você? Como está? Aquilo super funciona, pessoal. Depois vocês me contem se funcionou ou não funcionou, né? Mas é isso. Aí a relação melhora direto, porque o que todos aspiram é a serem ouvidos, né? Então, se tem alguém que silenciosamente ouve, isso é super importante, né? Numa certa visão, nós poderíamos dizer que isso é uma abordagem yin, né? Mas, na verdade, essa é uma abordagem equilibrada, ela é yin e é yang também, porque essa abordagem, ela se defronta com qualquer outra, sem precisar mudar. Então, ela é profundamente yang. Ao mesmo tempo, ela é profundamente yin, porque ela não tem uma imposição, ela é aberta. Então, é uma abordagem super hábil. Mas ela não produz a iluminação ainda, né? Isso é uma entrada no processo, mas vai melhorar muito as nossas coisas, vocês podem ter certeza. Então, aqui, então nós desenvolvemos compaixão, amor, alegria e equanimidade, mas especialmente desenvolvemos essa capacidade de nos mantermos calmos e próximos ao outro e vendo o movimento do outro. Se tiver alguém esperto, ele vai dizer, o que você está aí parado olhando para mim? Aí vocês digam, não, eu estou só apreciando você, que maravilha que você é. Aí aquilo super funciona, pessoal. Você me ensina muito. Vocês podem dizer isso. Assim. Aí aquilo super funciona. E ensina, né? Ensina coisas boas e ruins também. Está tudo ali, né? E nós estamos com o olho super aberto, assim, ó. Olho aberto. Mas aí compaixão e amor. Aí vocês vão ter alegria disso. Se tiver um ser muito difícil, mais alegria. Porque
O Buda se defrontou com os seres dos infernos, se defrontou com os seres dos piores lugares. Mas ele, aquilo é a própria felicidade, é encontrar alguma coisa muito difícil que a gente consegue ultrapassar, né? Consegue ajudar os seres e consegue evitar os obstáculos. Mas quando a gente começa a olhar com esse olho, compaixão e amor, a gente vê que todos os seres, eles são como nós mesmos, só que em outro lugar. Eles são nós mesmos agora fazendo isso, nós mesmos machucados, nós mesmos felizes, nós mesmos marcados por experiências anteriores. É isso. Aí nós vamos entendendo progressivamente o que é a natureza búdica que começa a construir as realidades e vai surgindo como os diferentes seres em diferentes lugares. Então a gente vai penetrando nesse ambiente, assim. Então, compaixão, amor, alegria, equanimidade. Então, se isso está pronto, pessoal, está mais ou menos resolvido. Mas aí o Buda vai descrever a generosidade, né? Mas ele vai descrever a generosidade não como uma qualidade, ele vai descrever isso como uma perfeição. Então, a perfeição da generosidade não surge porque então tem alguém que está abdicando de alguma coisa generosamente em direção ao outro, né? Não seria isso. É mais uma generosidade como os pais e mães têm com relação aos filhos, né? Então, por exemplo, os pais e mães oferecem alguma coisa para os filhos e aquilo é a alegria deles. A alegria deles é o filho poder funcionar bem com aquilo que ele está oferecendo. Ele não pensa, bom, o meu filho é outro. Não, aquilo está tudo misturado. Assim. Então, não tem uma separação. E não tem alguma coisa que seja dada. Então, tem essa descrição, né? Aí não há o que é dado e não há quem oferece e não há quem recebe. Só que para fazer a perfeição da generosidade, ela não vem porque a gente esteja pensando que não há o outro, não há nós e não há nada para oferecer, não é? Não é assim também. É simplesmente esse movimento leve que quem olha de fora vai dizer, ele ofereceu aquilo como se não tivesse o outro, como se não tivesse ele, como se não tivesse nada sendo oferecido. Mas a receita da execução não é essa. A receita da execução é simplesmente a pessoa ela sentar silenciosamente, ver o outro operando e ter a alegria de se movimentar junto com o outro. Assim. Então, esse é o aspecto da generosidade. Então, nesse sentido, isso é chamado, então, perfeição da generosidade, quando é oferecida desse modo. Né? Então, se diz que quando nós oferecemos as tigelas no altar, quando a gente coloca água nas tigelas, nós estamos praticando generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Nós estamos praticando as 6 perfeições enquanto a gente enche a tigela. É um exercício. Aquilo, a gente vai botando aquela água não tem outro sentido a não ser oferecer o aspecto grosseiro que ancora a nossa mente enquanto a gente está dizendo, oh, generosidade por todos os seres, moralidade, fazer aquilo tudo perfeito para benefício dos seres, paz, aí as várias sabedorias. Né? E quando a generosidade é oferecida como uma prática, então surge naturalmente a moralidade. Por quê? Porque se nós estamos olhando para aquele ser e manifestando a generosidade daquele modo, né, como que nós vamos, então, no momento seguinte, quebrar a moralidade no sentido de obter alguma coisa para nós em detrimento do outro, causar um problema para o outro? Né? A gente não vai fazer isso. Então, quando nós estamos praticando compaixão, amor, alegria, equanimidade, aparece a generosidade. Cada uma delas é uma chave que fecha o mundo inferior e nos impede de retornar para coisas, para visões equivocadas. Então, se nós conseguimos, na direção em que nós conseguimos praticar generosidade desse modo, a gente não vai praticar a quebra de moralidade também. Então, a moralidade ela fica alavancada. Né? Aí, se nós chegamos ao ponto da moralidade, nós alavancamos a qualidade seguinte, que é a paz. Porque vocês imaginem, vocês olham em todas as direções, com compaixão, amor, alegria e equanimidade, generosidade e moralidade,
pense, a paz aparece. É assim. Agora vocês estão lá no reino dos infernos. Se vocês conseguirem gerar compaixão, amor, alegria, equanimidade pelos seres que estão ali, gerar generosidade, moralidade, os seres vão matar vocês. Porque os infernos é assim, né? Aí vocês morrem, renascem no reino dos deuses. Esse é o processo. Então, essas qualidades, elas vêm desse modo. A generosidade, moralidade, paz. Aí, quando a paz se estabelece, aí vem esse aspecto crucial no budismo, que o Buda vai anotar isso e vai incentivar, que é evitar a flutuação da energia. Então, surge uma energia estável. Por quê? Porque ela não vem das aparências. A nossa energia flutua porque ela vem da configuração das aparências. Se o nosso time vence, nós, uau! Se o nosso time, né, eu não quero aqui ficar lembrando dos colorados o tempo todo, né? Mas se o nosso time afunda, aquilo é a própria desgraça, assim, aí nós nos sentimos deprimidos, né? Então eu já vi assim os colorados dizendo, olha, não me fala mais de futebol, não quero mais ouvir falar disso, né? Ou os cruzeirenses, né? Eu fico aqui rezando pelos cruzeirenses, né? A situação não é fácil, né? Não é. E, né, Daniel? É assim, a situação difícil. Eu não sei se tu ri por ser atleticano ou se tu sofre por ser cruzeirense, né? Mas essa é a situação, né? Então, não é uma coisa muito fácil, não é? Mas, então, nós estamos lá nesses ambientes de sofrimento. Nós flutuamos com as disposições mentais. Como é que a gente deveria pensar assim? Como é que a disposição mental dos torcedores de um time e de um torcedor do outro time operam diferentes? Que é tudo, às vezes, da mesma família, né? Pode ser irmão gêmeo, um torce pelo Atlético, o outro pelo Cruzeiro. E aí? A genética não é o que está fazendo a diferença vem num outro lugar, mas como é que essa diferença se manifesta como enquanto um brilha feliz, o outro afunda? Como é que é isso? Né? Então, esse é um aspecto que a gente precisaria olhar com cuidado, mas especialmente se nós estivermos lá olhando generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria, né? Aí vem essa energia constante, nós vamos sentir isso, né? Então, de compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, surge energia constante. Por quê? Porque ela é alavancada por compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade e paz. Ela é alavancada nisso. Se nós olhamos em todas as direções, a nossa energia é estável. Pronto. Se a nossa energia depende das aparências, nós subimos e descemos o tempo todo. A energia ficou estável. Se vocês pensam assim, Dia dos Namorados, a energia devia estar estável, ou como é que é essa coisa de energia estável, eu acho que não vai dar certo para namoro, né? A energia tem que ser vulcânica. Energia estável não vai funcionar. Bom, isso é um assunto que vocês vão resolver, não é comigo aqui. Mas tendo uma energia estável é uma boa coisa, né? A energia estável. Aí, concentração, pessoal. A energia estável, a mente é clara, ela foca uma coisa, foca outra coisa, ela mantém o reconhecimento da base, ela tem a lucidez é possível. Então, a concentração da mente, ela ocorre. Por quê? Porque não há perturbação da energia. O Buda vai dizer, vai falar desse processo de surgimento. A gente olha para um lado, a energia surge, olha para o outro lado, a energia afunda. Ele vai dizer que isso é realmente um obstáculo. E aí, na sequência, a nossa energia estabiliza, aí vem a concentração da mente. Aí vocês vão ver, vocês sentam assim, melhora muito a prática. O pessoal aqui,
Eu vi eles praticando, eles sentam, aí começa o cheiro de queimado da cozinha. Aí eles não se mexem, se mantêm estáveis. Não, isso tudo bem, isso tudo é ilusório. Aí daqui a pouco explode na cozinha o bojão, né? Isso não aconteceu, né? Não aconteceu, né? Uma ou outra panela queimada, assim, mas isso não é o problema. A gente olha como se fosse um incenso, assim. E aí, então, estabilidade, né? Energia constante. Aí, concentração. Aí, quando vem essa concentração, nós temos a capacidade de olhar para as coisas, que é muito parecida com essa de sentar do lado da mãe, né, e vê-la trabalhando, ou sentar do lado de um filho e vê-lo operando. Agora nós sentamos do lado, nós sentamos diante das aparências. E a gente vai reconhecer como é que elas aparecem do jeito que elas estão aparecendo, que diz respeito a nós mesmos também. Ou seja, nós olhamos as aparências e olhamos nós mesmos e vemos como que aquilo começa a aparecer. Então isso é prajna. Tem nome essa sabedoria. É prajna. Como que as coisas aparecem e elas são inseparáveis da nossa própria mente, das próprias disposições mentais e do nosso corpo, disposições físicas. Como é que aquilo tudo aparece? Assim? Aí a pessoa praticou a manhã toda, quando chegou na cozinha tinha uma pilha de panelas para lavar e coisas para lavar. Aí a pessoa senta para ver a disposição da energia, como é que está. Assim, né? Aí a pessoa descobre que, olhando para as panelas, a energia afunda. Assim, eu não estou no ponto ainda, não estou no ponto. Eu vou ter que seguir lavando panelas até que a minha energia fique boa. Né? Então, a pessoa descobre esse aspecto não dual, as aparências e a nossa disposição interna, elas são não duais. Né? Se a pessoa for capaz de olhar para aquilo e seguir com a energia estável e ter uma energia de compaixão, uma energia de amor e se movimentar, ela está com a energia de compaixão e de amor, ela está liberta ali no meio. É assim. Eu estou insistindo nessa coisa da cozinha porque nós estamos com os problemas por aqui. Não é verdade. Então, pessoal, aí vocês olhem com esse olho, assim, compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Vocês sentem ao lado dos seres maravilhosos que vocês têm ao redor, sentem com essa disposição, assim. Vocês vão se descobrir muito mais próximos. Rapidamente vocês estão muito mais próximos dos seres. Eventualmente vocês podem fazer isso também à distância, porque o outro ser ele não está longe. O outro ser ele é inseparável da nossa própria mente. E os seres, vocês podem acessar os seres que estão em outros tempos também, porque eles também são inseparáveis. Eles estão sempre nesse tempo presente. E assim vocês podem arrumar as relações que vocês tiveram ou têm em todas as direções, mesmo com seres já que partiram para outras dimensões, né? Já estão sem corpo físico. Mas a nossa relação, de fato, ela não é com seres que têm corpo físico. A nossa relação é uma relação sempre sutil. A nossa relação não é com ossos. Né? Quando o Buda vai descrever os seres, descrevendo os ossos, tendões, intestinos, conteúdo do intestino, aquilo tudo, a gente diz, bom, essa não é minha namorada é outra coisa. Então, quando nós olhamos de uma forma, quando a gente olha, como é que a gente vê que nós não estamos olhando papel e toner, nós olhamos um aspecto sutil. Esse aspecto sutil, ele é atemporal, ele é não local, não temporal. E isso é que vai decidir como que as relações com as pessoas vão se dar. Aí nós temos, então,
compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Nós temos esses 10 aspectos. Agora, eu poderia ter esse aspecto na mente, como um raciocínio. Mas é crucial que isso se manifeste de um modo tal que a nossa energia acompanha isso. E quando a energia acompanha o movimento do nosso corpo, o nosso corpo também acompanha, e as ações do nosso corpo, elas têm um impulso natural nessa direção. O que vai definir esse aspecto é a paisagem, ou seja, a bolha de realidade aonde nós estamos operando. Então, quando vocês estão olhando assim, quando vocês ouvem os ensinamentos sobre a vacuidade, né, a gente pode entender o que significa as relações, como elas operam. Essas relações, elas são como relações holográficas, né? Os seres que nós estamos olhando, eles são como que hologramas de mente e emoção. Eles não são... É como, por exemplo, se eu olhar para papel e tinta numa foto, eu não estou vendo papel e tinta, eu estou vendo um holograma. Eu estou vendo uma imagem que não sai do papel e da tinta, ela é muito maior. É como a gente está folhando as fotos assim, não vê, mas de repente a gente para uma foto e a foto fica viva. Plum, ela salta como se aquilo tudo fosse vivo. Então tem as emoções, tem os significados, e aquilo brota desse modo. E a gente pode perceber que a gente troca alguns aspectos internos, a foto começa a mudar. Aí são outros elementos. Então esse holograma, ele é vivo, ele é assombroso, ele é extraordinário. E assim é a realidade que a gente opera, né? Então, quando a gente tem essa sensação da vacuidade, nós entendemos a vacuidade e luminosidade, percebemos esse aspecto, então a gente vê que os seres com os quais nós nos relacionamos, eles são seres como imagens holográficas, que são inseparáveis da nossa própria mente. Então, esse aspecto, ele nos permite entender que uma das características cruciais que vai definir as aparências com as quais nós nos relacionamos é o mundo como nós vemos, é o mundo ao redor. Do mesmo modo que, por exemplo, a gente estabelece o jogo de xadrez, a gente estabeleceu o mundo. As peças vão se deslocar por dentro daquele mundo de acordo com o holograma correspondente. Elas não têm a liberdade de seguir qualquer trajeto. Mas terminou o jogo, a gente pega o tabuleiro, vira, as peças caem de qualquer jeito. Aí está tudo bem, não tem nenhum problema. Mas quando nós estamos jogando, nós estamos sob o efeito daquela realidade holográfica, daquela bolha de realidade. E isso é o que acontece quando nós estamos nas nossas famílias, nós estamos no trabalho, nós estamos nos vários ambientes. Nós temos identidades holográficas e os seres também, nós olhamos para eles com esse olhar, assim. Então, a forma pela qual nós estabelecemos o tabuleiro define as possibilidades de movimento dentro das peças, com suas possibilidades dentro do jogo. E assim, quando a gente quiser funcionar melhor, nós precisamos de um tabuleiro melhor, de um ambiente melhor. Assim, na nossa casa, a gente pode construir esse ambiente melhor através de compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria, com a mente, com a energia e com a ação de corpo. Aí nós vamos, silenciosamente, nós sentamos naquele ambiente e reconhecemos o aspecto holográfico.
Se a gente vê aspectos dos infernos, aspectos de sofrimento, a gente redefine aquilo, a gente reconstrói aquilo. Quando aquilo está reconstruído, vocês vão ver as próprias pessoas operando de outro modo, imediatamente. Porque quando nós reconstruímos aquilo, nós já nos comportamos de outro modo e os outros começam a se comportar de outro modo também, rapidamente. Porque existe uma inseparatividade dessas mentes, né? Então, aí nós operamos desse modo. Isso é a paisagem mental condicionada convergindo para terras puras e convergindo para mandalas. Então, quando surge a lucidez verdadeira, então nós já estamos nas mandalas. Quando nós temos boas disposições, nós estamos nas terras puras. Quando nós temos nos ambientes comuns, nós estamos nas bolhas de realidade. Então, esses vários ambientes é melhor a gente entender. Entender que eles atuam. A gente pode não entender bem como é que isso funciona, mas é melhor entender que funciona. Assim, nós repentinamente encontramos essa prática. A gente pratica compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria e as terras puras. Os melhores ambientes e as melhores expectativas. A gente olha qual é o tabuleiro do jogo, qual é o jogo, o que se joga aqui dentro desse ambiente. A gente vai olhar desse modo, né? Aí a nossa situação melhora muito, tudo melhora muito. Vocês vão perceber que as proximidades e afastamentos que surgem entre as pessoas, as proximidades surgem quando elas começam a habitar o mesmo ambiente sutil, ambientes sutis próximos, elas convergem nesse ambiente sutil, que pode ser uma bolha, pode ser uma paisagem, pode ser uma terra pura. E quando esses ambientes eles divergem, ou seja, as paisagens mentais elas divergem, elas conduzem a comportamentos discrepantes. É como um jogando xadrez e o outro jogando damas. Aí aquilo não vai funcionar direito. Por quê? Porque cada movimento do outro ele é interpretado como uma coisa equivocada dentro do jogo que nós estamos jogando. Aí surgem os problemas todos, que não se limitam a relações afetivas, mas eles são os problemas que acontecem em meio ao mundo, mesmo em qualquer lugar. Aí as pessoas estão em diferentes lugares, elas não entendem porque cada uma tem um impulso de um jeito. É porque elas estão em diferentes tabuleiros. Precisa sentar com calma e ver o que o outro está fazendo. Qual é o tabuleiro que ele está jogando. Isso funciona para filho, funciona para todo mundo. Funciona também na relação com os seres que estão em grande sofrimento psi. Seres que estão em sofrimento psi, por vezes, eles estão em vários âmbitos muito aflitivos. A visão de mundo deles, o tabuleiro deles é um tabuleiro muito aflitivo. Ou, eventualmente, é um tabuleiro quebrado. Ele é fracionado, eles estão em parte de um jeito, parte de outro jeito. Por vezes a pessoa funciona bem em certos momentos, de repente ela não funciona bem, porque ela migra de um tabuleiro para o outro. Agora, por exemplo, por que é tão difícil esses encontros? Por que é tão difícil essas coisas acontecerem, né? Às vezes, eu tenho essa sensação que as pessoas se unem como duas boias no mar. Mas as ondas sobem e descem, daqui a pouco cada boia está num oceano diferente. Ou seja, oceano diferente significa elas estão num mundo diferente de fato, né? Elas estão com paisagens, com bolhas, com visões, com impulsos discrepantes. E elas se olham, elas não entendem como que elas foram tão próximas e agora cada uma fala, e quando um fala, aquilo dói no outro, porque aquilo brota de um lugar que não dá. Mas eles têm uma lembrança, eles construíram materialmente uma série de coisas. Então, eles estão aprisionados dentro de uma estrutura
mas o mundo mental deles é um mundo aflitivo. Como tem muita eletricidade dentro disso, esse ambiente do encontro e desencontro é um ambiente super perigoso, né? Eu acho isso assim espantoso, né? O número de pessoas agredidas no meio desse ambiente, assim, né? Agredidas fisicamente também, para não dizer agredidas mentalmente, mas as pessoas são agredidas fisicamente. Outro dia eu vi uma estatística, eu fiquei espantado, assim, tipo assim, 25% das mulheres, elas já foram agredidas nas relações. Aí tu pega assim uma população de 200 milhões, a metade é mulher, né? Um quarto disso é 25 milhões. Pense, é alguma coisa muito, muito grande, né? Eu até desconfio desses números. Mas, enfim, as pessoas fizeram, do mesmo modo que fazem pesquisa eleitoral, elas pegaram assim, um universo de mulheres e consultaram. Elas, assim, de 12 a 80, né? Elas viram esse aspecto. Então, aqui nós estamos rindo, né? Mas Dia dos Namorados é um dia perigoso. Por quê? Porque esse ambiente é um ambiente importante. A gente tinha que ter uma boa, assim, botar um altar, assim, em algum lugar e elevar a visão, né? Então eu diria assim, se a gente vai investigar esse fenômeno de proximidade e afastamento, a gente vai chegar à conclusão que é difícil. Por quê? Porque nós nos aproximamos e, repentinamente, nós nos sentimos armadilhados e as pessoas se sentem infelizes aí dentro, né? Se a gente investigar por que isso é tão difícil, a gente vê que as nossas visões do samsara, elas são problemáticas. Então, a gente não está equipado a lidar com a complexidade disso. A gente simplifica demais. A gente opera apenas com uma sensação de que aquilo que brota, e um impulso que brota em nós, isso já é a lucidez suficiente. E não é. Então, a gente cobra, assim, a pessoalidade e impessoalidade. As pessoas, elas flutuam. Então, quando a gente estiver olhando assim de forma mais e mais profunda, a gente não vai encontrar uma, uma característica pessoal estável no outro. Nós vamos encontrar, quando o Buda mergulha nisso, ele vai descrever a vacuidade de luminosidade, ele vai descrever aspectos muito profundos, assim. Mas nós cobramos dos outros que eles sejam peças dentro do jogo, como o jogo foi estabelecido. E as pessoas não conseguem ser peças dentro daquele jogo por mais do que um tempo. Elas, lá pelas tantas, elas espanam a rosca, elas não aguentam mais aquilo, né? E elas também não sabem por quê. Mas, essencialmente, que elas têm uma fidelidade, elas têm uma fidelidade aos impulsos como brotam nelas. Isso é mais fundamental do que elas seguirem algum acordo que foi estabelecido, né? Então, surge isso. Além do mais, as pessoas elas se relacionam com imagens holográficas que surgem em todas as direções. Elas não se relacionam, portanto, com pessoas. Então, surge a mente que se estabelece dentro de um jogo, ela segue sendo atraída por todas as aparências em todas as direções. Então, isso aí é devastador, surge problemas de todos os jeitos, né? Então, as formas de atração, elas nesse tempo agora, felizmente, nós estamos ultrapassamos um período mais obscuro de repressão, né? Então está surgindo assim muitas diferentes expressões afetivas, que é também eu acho que é um grande avanço a gente poder olhar as múltiplas expressões afetivas, porque assim, nós temos expressões afetivas variadas, mas havia um jogo onde o tabuleiro só permitia jogar torre, rainha, rei, bispo, cavalo. Tava meio e peão, né? Tava assim, um pouco limitado. Eu queria ver agora o jogo de xadrez como é que fica. E aparecem peças de várias formas, né? Então eu acho isso super interessante, né?
Não que isso seja uma novidade desse tempo, mas nós sempre tivemos esse tipo de visão ampla sobre o aspecto afetivo, né? Então, essas várias configurações e situações é interessante que apareçam, porque nós estamos num tempo onde nós temos agora a capacidade de olhar e aprofundar sobre as várias visões. Antes havia um tempo excessivamente limitado, né? Mas, por outro lado, se a gente pensar que as diferentes expressões afetivas que brotam dos impulsos, as disposições de corpo, de mente e de energia, elas vão produzir a felicidade, elas também não vão produzir felicidade, porque elas vão produzir o mesmo tipo de circunstância das relações uh, usuais, assim, né, que eram permitidas no tabuleiros, né? Então, a gente não entende bem. Eu acredito que muitas vezes as pessoas, quando veem uma liberdade maior, elas pensam, bom, agora eu vou ser feliz. E elas vão descobrir que elas também têm ciúmes, que elas têm inveja, elas têm flutuações, elas têm inconstância. Elas vão descobrir isso para um certo, assim, uma surpresa para elas mesmas, né? Mas aí a pessoa podia dizer, bom, eu aprendo com a dor. Mas as pessoas também não aprendem com a dor, né? Às vezes surgem, no meio das relações, as pessoas que ensinam o outro através da dor. Mas a pessoa não vai aprender nem o que ensina, nem o que aprende, porque a gente não é uma questão de eu agora adotar um outro comportamento. Qualquer comportamento que eu adoto a partir da dor como algo que me ensina é um outro comportamento condicionado, que também vai ter suas dores e vai ter suas aflições, assim, né? Eu diria que o ponto da qualidade das relações é ele vai começar com esse exercício da capacidade de sentar silencioso perto do outro e ver como é que o outro opera, como é que ele funciona. Isso vai produzir a verdadeira proximidade entre as pessoas. Agora, a dor que surge por dentro do samsara, ela tem produzido mais samsara. Então, ela apenas acelera o giro, ela acelera a transmigração. Então, as pessoas, no meio da dor, elas transmigram para outras circunstâncias. E depois, nas dores subsequentes, elas transmigram para outras. E elas vão transmigrando. É o que sempre aconteceu. Não tem uma diferença nisso. Só tem uma diferença se a gente tiver efetivamente lucidez, né? Então, eu diria que todo esse cenário, ele converge com uma vastidão de exemplos para as 4 nobres verdades do Buda. Então, o Buda vai explicar a verdade do sofrimento, a verdade das causas do sofrimento, a verdade da liberação do sofrimento e a verdade do caminho que nos leva à liberação, que começa com a compaixão, que vai então ser geradora de amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração. E isso vai possibilitando uma base, uma terra pura, onde nós então vamos sentar silenciosamente para olhar todas as coisas em todas as direções e reconhecer a realidade disso. E isso vai nos levar até o final do caminho óctuplo. Enquanto nós não tivermos essa alteração de comportamento que vai surgindo através das qualidades incomensuráveis das perfeições, a gente não tem progresso quando senta, porque quando a gente senta para meditar, as confusões elas nos invadem. A nossa mente não é o foco, a nossa mente é o foco mais a base onde esse foco opera. Vocês olhem, de acordo com o tabuleiro, a nossa mente opera as opções do jogo. Então, se a gente senta para meditar dentro de um tabuleiro dos infernos, vão brotar pensamentos infernais. É isso. Isso vai nos invadir. Então, para a gente funcionar, nós precisamos sentar dentro de uma terra pura. E a terra pura ela vem pelo cultivo das qualidades incomensuráveis, das perfeições. Em corpo, energia, mente, paisagem. Ela vem desse modo, assim, até que as terras puras elas se estabeleçam.
O progresso real é o deslocamento nosso do tabuleiro restrito para o tabuleiro mais amplo, para o tabuleiro compassivo, amoroso, o tabuleiro generoso, etc., até que nós conseguimos olhar de uma forma mais ampla. O progresso não vem pelo foco e pela fixação do foco da mente em alguma coisa, mas ele vem pelo como que nós vemos o ambiente, como que nós vamos avançando. Por isso que quando a gente entende alguma coisa e tem um foco agudo, a gente pensa que chegou em algum lugar, mas no momento seguinte a gente se perdeu. Por quê? Porque a gente não levou junto a mandala, não apareceu a mandala, não apareceu a terra pura. Por isso que a gente se perde, a gente pensa que avançou e depois a gente pensa que perdeu tudo. Então, nós chegamos nesse ponto. Eu espero que a gente tenha podido entender aqui esse movimento como um caminho verdadeiro, como um caminho real. Esse caminho real, ele pode começar hoje mesmo, assim, para alguém que não tenha começado. É só a gente sentar silenciosamente perto de alguém e ser capaz de ver o outro. Aí nós estamos silenciando o nosso próprio mundo, nossos impulsos todos. E nesse encontro, vocês vão ver, vai surgir, vai ser um encontro amoroso, vocês vão encontrar isso. Se vocês tiverem essa capacidade de sentar com essa calma, um pouco adiante vocês vão querer abraçar essa pessoa, vocês vão sentir esse afeto também. Então, eu acho que esse caminho do amor funciona, pessoal. Eu acho que isso aí anda, funciona. E, então, esse é o caminho dos bodhisattvas, esse é o processo. Esse é o caminho que Sua Santidade Dalai Lama faz. Ele é cheio de energia, ele olha para as pessoas, ele gosta de estar junto das pessoas. Ele gosta de se relacionar, de ouvir, tentar entender. Ele ouvindo os cientistas, eu gosto de ver a cara dele, né? O cientista falando, ele vai fazendo umas caras assim, tentando entender aquilo que o outro está falando, né? Ele pode não concordar muito, mas ele está ali, né? Ele está ali tentando entender. Ele nos ensinou muito nesse sentido, assim, né? Porque eu diria que até a Sua Santidade Dalai Lama aparecer pelo Ocidente, nós tínhamos tudo era muito dividido, assim, o mundo espiritual, o mundo científico, é tudo um pouco dividido, né? A gente não via essa capacidade dos mundos se interpenetrarem. Então, quando o Dalai Lama diz que ele, ouvindo os cientistas, ele começou a entender melhor a vacuidade, eu achei aquilo muito bom. Então, isso é uma qualidade de apreciar as várias circunstâncias, apreciar os seres falando sobre as várias coisas. Acho isso maravilhoso. E isso é um calor humano, né? Então, o calor humano, ele é a base do amor, né? E esse calor, ele não se restringe aos seres humanos, ele pode naturalmente se manifestar em direção a todos os seres, em todos os lados, né? Então, essa capacidade de olhá-los desse modo é uma qualidade. Eu não vejo muito como avançar sem esse aspecto. Ou, no mínimo, eu vejo que esse aspecto pode acelerar, pode catapultar o nosso movimento, ele pode nos facilitar muito. Assim. Com a grande vantagem que aquece o coração, né? É muito bom. Aí é um bom lugar. É melhor andar por lugares de felicidade do que andar por lugares neutros ou infelizes, né? Com certeza. Então, hoje à noite a gente vai ver, nós vamos ter as perguntas que vierem, eu vou respondendo, né? Agora eu passei do horário aqui, né? E, então, hoje à noite a gente vê as perguntas e amanhã eu vou trazer a abordagem que o Buda ensina como um caminho preliminar dentro do caminho da tradição palha, né? Vou trazer isso. Aí vocês vão ver o que é, como é que andam os bicos. Esse nome, os bicos são aqueles que sentam em silêncio, em grande simplicidade de vida, focando diretamente as realidades como são. Né? Então, existe praticantes de todos os tipos. Né? Então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos.
que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lobe chosun, ring loche, zalin sasun, parpel drogyo chosun, wadai medra dosun, gelen cho. Alegria ver o Zé Paiva aqui, a Laura. Alegria, Maria da Paz também. Tudo de bom para vocês, pessoal. A Ieda. Oi, Ieda. Cheia de livros aí, hein?